Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da lição número 9, Seja Quem Você É. Vamos antes orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da iluminação do Espírito Santo, que Ele seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos, para que juntos estudemos a Tua palavra e que ela fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo se manifeste em mim e em todos os que estão estudando a Bíblia, Pai. Que o Senhor tire glória para o Teu nome do estudo da lição desta semana. Que todo louvor, toda glória pertençam a Ti, unicamente a Ti, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição número 9, Seja Quem Você É. Este título é muito sugestivo. Não está dizendo que você deve ser quem você é, ou quem você pensa que é, ou aquilo que você simplesmente deseja ser. O título desta lição, Seja Quem Você É, me diz profundamente de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, comprados pelo ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. Então nós somos filhos de Deus. Em João capítulo 1 e o verso 12, abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 12, aqui nós gostaríamos de ler para vocês. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso é o que você é, e eu sou, filhos e filhas de Deus. Você seja quem você é. Você é filho de Deus. Viva então como um filho de Deus nesta terra. Jesus Cristo, ele tinha consciência de que ele era filho de Deus. A primeira vez que Jesus demonstrou vividamente que ele tinha consciência de que ele tinha uma filiação divina é quando ele tinha seus 12 anos na visita pascual ao Templo de Jerusalém, quando José e Maria perderam Jesus e quando o encontraram de volta no templo, eles perguntaram: filho, por que fizeste isto conosco? Nós estávamos procurando por você. E Jesus Cristo disse: não sabias que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? Convém que eu cuide dos negócios do meu Pai. E apontou para cima, e a divindade irradiou através da humanidade. Jesus Cristo revelou que com 12 anos ele sabia que ele tinha um Pai celestial, que ele era de filiação divina. Por isso ele viveu focado, uma vida focada na missão de Filho de Deus na terra, a serviço do Pai na terra, a serviço de glorificar, de reivindicar, de exaltar o nome do Pai e a lei do Pai, a santa lei de Deus. Por isso, queridos, quando nós temos essa consciência de que somos filhos de Deus, nós vivemos como filhos de Deus. Pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós podemos viver, ser quem eu sou. O que é que eu sou? Filho de Deus. Isto levanta a nossa autoestima. Isso levanta a nossa cabeça. Isso faz com que você olhe para frente e para cima. Porque você está aqui, neste planeta Terra, em missão especial, a serviço do Pai. A serviço do Pai. O mundo está cansado desse cristianismo desbotado. O mundo está enojado desse cristianismo descolorido do primeiro amor, descolorido da caridade, descolorido do caráter de Jesus Cristo. Um cristianismo que tem somente o nome de Cristo, mas nega-lhe o caráter, nega-lhe os talentos e as virtudes. Portanto, meu querido irmão, comprado pelo sangue de Jesus, seja quem você é, filho de Deus. Na parte de domingo, uma fé preciosa. Pedro inicia sua segunda carta revelando que ele e os seus irmãos alcançaram igualmente a fé que salva. A fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Deus. Quero que você abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro,
E você leia comigo então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele era apóstolo de Jesus, ele tinha certeza disso. Apóstolo quer dizer enviado. Ele era enviado por Jesus, ele tinha uma missão na terra, Pedro. Ele foi enviado, o ide a todo mundo, era algo que estava presente na vida de Pedro. Eu sou apóstolo, sou enviado de Jesus Cristo. Aos que conosco alcançam a fé igualmente preciosa. Ele estava conversando com irmãos que tinham a mesma fé, a mesma qualidade de fé preciosa que ele tinha em Jesus Cristo, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Sobressai aqui no capítulo 1, verso 1, já no verso 1, sobressai o quê? A certeza que existia na mente de Pedro de que Jesus é Deus. Por quê? Ele fala: fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso está demonstrando que o Deus também era o Salvador Jesus Cristo. Queridos, nos dias de Pedro, como bem nos dias de João, já existiam aqueles que não acreditavam na divindade de Jesus. Assim como hoje, muitos negam a divindade de Jesus. Muitos negam que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que Ele é eterno juntamente com o Pai, que nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não. Muitos negam, mas nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Não existe um Deus maior, um Deus menor, existe Deus, a família divina, formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui sobressalta aqui diante dos nossos olhos a certeza, a convicção de Pedro falando: fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Verso 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Pedro está dizendo que nós fomos chamados por Deus. A iniciativa foi de Deus nos chamar e nos fazer participantes da sua natureza divina, diz o verso 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Esse texto, esta frase no verso 4, de 1 Pedro capítulo 1, verso 4, ela é muito profunda, ela diz muita coisa para mim e para você, porque pela promessa que nós alcançamos pelo sangue de Jesus Cristo, pela redenção no sangue de Jesus, nos tornamos filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, e nos tornamos participantes da natureza divina. O Espírito Santo gera em você a natureza santa e espiritual de Jesus Cristo. Jesus é Deus. O apóstolo Pedro afirmou que eles obtiveram essa fé preciosa, não que a mereceram ou conquistaram, mas que a receberam por dom de Deus. Conforme escreveu Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. A fé é preciosa porque sem ela é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. É valiosa porque por meio dela tomamos posse de muitas promessas maravilhosas. Pedro enfatizou o divino poder de Jesus, que nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Somente mediante o poder de Jesus existimos e podemos alcançar a santidade. Recebemos esse poder pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Segundo Pedro 1:3. Pedro disse algo ainda mais impressionante. Ele afirmou que recebemos também preciosas e muito grandes promessas, inclusive a de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. A humanidade foi originalmente criada à imagem e à semelhança de Deus, mas através do pecado, perdeu esta imagem e a semelhança divina. Mas o Espírito Santo gera em você essa natureza santa e espiritual, tornando você novamente um ser à imagem e a semelhança divina. A imagem foi muito desfigurada e degenerada.
Quando nascemos de novo, e isso através do Espírito Santo, gerados pelo Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito, temos uma nova vida em Jesus. Ele atua para restaurar sua imagem divina em você. No entanto, se quisermos que essa transformação ocorra, devemos fugir da corrupção e das paixões deste mundo. É uma decisão de viver como filhos de Deus na terra e não como filhos dos homens, filhos da carne. Sim, é uma decisão sua e minha. Na parte de segunda-feira, o amor, o alvo das virtudes cristãs. Aqui na parte de segunda-feira está falando sobre o catálogo das virtudes cristãs. O catálogo das virtudes cristãs é o catálogo dos traços de caráter de Jesus. O Espírito Santo nos comunica a vida de Jesus. O Espírito Santo nos dá a mente de Jesus, como disse Paulo, nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo nos dá o temperamento de Jesus. O Espírito Santo pega todos aqueles traços de caráter, aquelas virtudes mencionadas em Gálatas capítulo 5, verso 22. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a fidelidade, a temperança, o domínio próprio. O Espírito Santo implanta isso em você. E queridos, o mais poderoso traço do caráter de Jesus é o amor. O amor supera tudo. Então, quando Pedro fala aqui na sua primeira carta, capítulo 1, versos 5 a 7, é como se ele estivesse repetindo aquilo que Paulo falou em Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos ler então 1 Pedro capítulo 1, versos 5 a verso 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Outras traduções diz a caridade, mas se refere ao amor divino. Amor fraternal todos podem ter, mesmo sem Jesus, porque irmão ama irmão, amigo ama amigo. Mas esta última palavra aqui, que é o amor ágape, somente através do poder do Espírito Santo, somente com Jesus vivendo em nós, podemos chegar ao clímax de amar como Deus ama, usando a palavra ágape, do grego. Portanto, queridos, as virtudes mencionadas aqui são virtudes do caráter de Jesus. Pedro fala da fé, a fé em Jesus Cristo. Pedro fala da virtude, fala do conhecimento. O maior de todos os conhecimentos é conhecer que Deus é Deus e que Jesus Cristo é o enviado dele. E a vida eterna é esta, que creiam que Jesus Cristo é o enviado de Deus. A temperança, o domínio próprio. Cristãos maduros são capazes de controlar seus impulsos, especialmente aqueles que levam a excessos. Paciência e perseverança é resistir, especialmente diante das provações e perseguições. A piedade, no mundo pagão, a palavra traduzida nessa passagem como piedade referia-se ao comportamento ético que resultava da crença em um Deus. No Novo Testamento, ela carregava também esse mesmo conceito, porém como resultado da crença no único e verdadeiro Deus. Fraternidade. Os cristãos são como uma família, e a piedade os levará a ser fraternos uns com os outros. O amor por excelência, o amor divino implantado nos corações. Pedro coroou sua lista com o amor. Suas palavras se assemelham às de Paulo. Assim, permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Queridos, precisamos ser gerados pelo Espírito Santo. Se você e eu queremos reproduzir, se nós queremos ter estas virtudes do caráter de Jesus, nós temos que primeiro aceitar a Jesus como nosso Salvador e sermos gerados da água e do Espírito, nascer da água e do Espírito. E então vamos ter uma natureza santa como a de Jesus, uma natureza espiritual, uma natureza que vai se desenvolver à semelhança do caráter de Jesus no dia a dia, neste processo que dura a vida toda, que se chama santificação. Sim, meus queridos, através do nascer da água e do Espírito, nós recebemos o batismo da chuva temporã do Espírito Santo em nossa vida.
mas na continuidade da nossa comunhão com Jesus Cristo, nas confissões diárias, na busca e nos jejuns e orações pelo batismo do Espírito Santo, nós vamos receber o batismo da chuva serôdia do Espírito Santo, queridos, e o caráter de Jesus será selado em você. Finalmente, você e eu seremos selados com o caráter de Jesus para a eternidade. Na parte de terça-feira, seja quem você é. Em outras palavras, assuma de fato que você é filho de Deus. Por que negar que somos filhos de Deus? Por que esconder? Por que ter vergonha? Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Jesus Cristo quer que você seja um cristão autêntico. Não um cristão desbotado, não um cristão descolorido do primeiro amor, da fé que salva, da fé operante. Queridos, filhos e filhas de Deus, deveremos viver como filhos e filhas de Deus, refletindo o caráter santo de Jesus e sermos participantes da natureza divina. No capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versos 8 a 11, nós lemos: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe cristão que vive em comunhão com Jesus Cristo e ao mesmo tempo é estéril. Não. Como disse Jesus em João capítulo 15, se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, tudo o que quiserdes vos será feito. Mas se as minhas palavras não estiverem em vós, nada vos será possível. Se estamos ligados a Jesus, tudo é possível. Nós não seremos estéreis, nós produziremos os frutos. O ramo que produz o fruto não é o ramo que se esforça para produzir fruto, mas é o ramo que se esforça para estar ligado na videira. Quando você se esforça na direção correta, quando você luta a luta correta, que é a luta da fé, a luta de permanecer ligado na videira, os frutos são naturais. Os frutos aparecerão. Você não será um cristão estéril, desbotado, descolorido, que envergonha o nome de Jesus. Portanto, aqui diz, verso 9: pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Ou seja, o cristão estéril, ele é cego. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Há cristãos que se esqueceram de que morreram para o pecado. Eles foram batizados em Cristo Jesus, foram sepultados, mas eles se esqueceram de que morreram para o pecado e querem continuar vivendo no pecado, segundo o quê? Segundo os pecados antigos. E o verso 10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Verso 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu li o livro do padre Sérgio Zanella, A Igreja Traída. Nesse livro, na página 13, o padre Sérgio Zanella escreveu assim: estou à procura de Cristo e não o encontro. Quanto mais eu entro no meio eclesiástico, mais me perco e menos possibilidade de encontrar Cristo vejo. Onde estará ele? Onde se escondeu? Se alguém o encontrou, venha depressa avisar-me. Não com a boca, nem com as palavras, mas com a vida e as suas manifestações. Eu também quero encontrá-lo e levá-lo aos homens e à humanidade. Estou à procura de Cristo, dizia o padre Sérgio Zanella. Queridos, milhões de pessoas estão à procura de Cristo. Na minha vida, na sua vida. Eles precisam ver em nós o caráter de Jesus, o amor de Jesus, as virtudes de Jesus, os traços de caráter de Jesus, a santidade de Jesus. Será que nós, como cristãos, estamos preocupados em viver vida santa? Será que santidade é algo que nós pedimos diariamente, buscamos, imploramos? Será que nós queremos tanto a santidade de Jesus como queremos saúde, como queremos dinheiro, como queremos sucesso e prosperidade? Nós deveremos buscar ansiosamente a santidade de Jesus, o caráter dele em nós,
ser o que somos, filhos e filhas do Pai Celeste. A ênfase de Pedro é a santificação em Jesus. O catálogo das virtudes cristãs é uma responsabilidade do Espírito Santo implantar em você, para que você e eu não sejamos inoperantes, não sejamos improdutivos. O Espírito Santo implanta em nós a natureza de Jesus. Queridos, Pedro declarou: os cristãos deviam viver a nova realidade em Jesus. Em Cristo eles receberam o perdão e deveremos viver como pessoas perdoadas. Receberam a purificação, deveremos viver como pessoas que foram purificadas. Receberam o privilégio de ser coparticipantes da natureza divina, nós deveremos viver como filhos de Deus na terra. Por isso deviam procurar com diligência cada vez maior confirmar a sua vocação e eleição. Não havia desculpa para viver como anteriormente, nenhuma justificativa para ser cristão inoperante, improdutivo. Muito ouvimos acerca da fé, mas precisamos ouvir muito mais acerca de obras. Muitos estão enganando a si mesmos, vivendo uma religião fácil, acomodada, sem cruz. Religião sem cruz. Muitos pensam que a única cruz que existiu foi a cruz de Cristo Jesus, aquela em que ele foi pregada no Monte do Calvário. Não, queridos, aquela cruz é a cruz do nosso Salvador. Mas Jesus disse que existe uma outra cruz. Ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você e eu temos uma cruz para crucificar o nosso eu, para deixar que Jesus viva em nós. Em cada coração, eu gosto de repetir esta frase, em cada coração existe um trono, existe uma cruz. Quem estará sentado no trono e quem estará na cruz? É você quem decide. Em cada coração convertido, regenerado e purificado pelo sangue de Jesus, existe um trono onde Jesus ficará sentado como Senhor da nossa vida. Existe uma cruz onde nós vamos crucificar o nosso eu diariamente, crucificar nossas vontades próprias, não santificadas, para que permaneça em nós a vontade, prevaleça em nós a vontade de Jesus. Aqui diz, neste texto que nós lemos, muito ouvimos acerca de fé, fé, fé. Mas onde estão as obras? A fé sem as obras, ela é morta. Obras sem fé não salvam, mas fé sem obras também não salva. A fé que salva é a fé operante, que resulta em boas obras. Queridos, existe muita ênfase na primeira fase da experiência cristã, que se chama justificação. Mas nós deveremos também colocar muita ênfase na segunda fase da experiência cristã, que é a santificação. É onde realmente vamos receber o caráter de Jesus. É nesta fase da santificação que o Espírito Santo toma tempo para implantar em nós a mente de Jesus. Sem essa segunda fase, chamada santificação, a primeira será anulada e seremos inoperantes e improdutivos. Seja quem você é, filho e filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Na parte de quarta-feira, deixando o tabernáculo. Nesta parte existe uma luta neste mundo, existe uma luta entre a imortalidade da alma e a ressurreição. Nós cremos, como a Bíblia ensina, na ressurreição. Embora o mundo, na sua maioria, creia na imortalidade da alma, não existe esta doutrina na palavra de Deus. A Santa Bíblia não ensina, nunca ensinou imortalidade da alma. A palavra imortal, ela só aparece 2 vezes na Bíblia. 2 vezes na Bíblia aparece a palavra imortal. E eu quero ler com vocês, está em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A palavra imortal, ela é usada na Bíblia unicamente para Deus, não para o ser humano, para ninguém mais. Só Deus é imortal. Só Deus tem a imortalidade.
E outro texto que nós queremos ler está também na primeira carta a Timóteo, capítulo 6. A primeira carta de Timóteo, capítulo 6. E vamos ler então o verso 16. Capítulo 6 e o verso 16. Aqui lemos. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre e eterno. Amém. Só ele é imortal, só ele tem a imortalidade. Então, de onde veio a ideia de que a alma humana é imortal? Não veio da Bíblia, veio do paganismo. É vontade de Satanás que você acredite que a alma humana é imortal e que ela consegue viver fora do corpo. Quando o corpo morre, Satanás quer que você acredite que a alma se liberta quando o corpo morre. Esta alma continua migrando. Através do espiritismo, ele ensina que esta alma fica reencarnando. Isso é ensinado no espiritismo, isso é ensinado no hinduísmo, isso é ensinado em muitas religiões pagãs. Mas, queridos, não existe reencarnação. O que existe é ressurreição. Ressurreição é totalmente diferente. Ressurreição é quando morre o corpo e deixa de existir a alma. Porque não existe um corpo morto e uma alma viva. Não existe uma alma vivente sem corpo. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, eu quero que você leia comigo. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Veja como é composta a alma vivente. A alma vivente ela é composta pelo corpo e pelo fôlego. Não existe alma vivente sem corpo e não existe alma vivente sem fôlego. Em Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O corpo foi feito do pó da terra. O fôlego de vida veio de Deus. O que veio de Deus é o fôlego de vida, chamado de espírito de vida. O que veio da terra é a matéria, é o corpo. Na criação, o corpo que veio da terra recebeu o fôlego de vida que veio de Deus e o homem se tornou, foi feito alma vivente. Na morte ocorre o inverso do que ocorreu na criação. Na morte, o corpo que era pó volta ao pó, o fôlego de vida, espírito de vida que veio de Deus volta para Deus e a alma vivente que existia enquanto os dois estavam juntos deixa de existir. Queridos, isso é muito claro, a Bíblia menciona. Portanto, quando morre o corpo, deixa de existir a alma vivente, porque o fôlego de vida voltou para a fonte da energia, que é Deus. Vida provém de vida, de Deus. E o corpo volta à terra. Por isso que diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 7. E o corpo volta à terra como era. E o fôlego, o espírito de vida volta para Deus que o deu. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12 e o verso 7. E o pó volta à terra como era. O corpo era pó, volta ao pó. E o espírito volta a Deus que o deu. O espírito de vida, o sopro de vida volta para Deus. E a alma vivente? Não fica vagando, não fica migrando, não fica reencarnando, deixa de existir. Isso está muito claramente ensinado também em Eclesiastes capítulo 9, o versos 5 e 6. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e o verso 6. Aqui nós lemos: Porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos sabem as coisas. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem nada. Não têm conhecimento, não têm consciência, não têm amor e não têm ódio, não têm inveja. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Os mortos não têm recompensa. Deus não recompensa os mortos. Mas então como é que será dada a recompensa? Na ressurreição, Deus ressuscita os mortos para dar a recompensa. Na ressurreição, os salvos em Cristo receberão a vida eterna, e os ímpios, os que não aceitaram a Cristo como Salvador, na segunda ressurreição, receberão então a morte eterna. Existe a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Deus ressuscita para dar a recompensa. Por isso, meus queridos, o verso 6
Eclesiastes capítulo 9 e o verso 6 diz: até o seu amor, ou seja, o amor do morto sumiu, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Por isso o verso 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, quando nós morremos, tudo para, tudo cessa. Não temos conhecimento, não temos planos, não temos consciência do que acontece depois que morremos. Porque no mesmo dia em que morremos, perecem os nossos pensamentos. Abra sua Bíblia em Salmo 146. Salmo 146. Aqui nós lemos. Salmo 146, verso 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida, espírito de vida, e eles tornam-se em sua terra, ou seja, se tornam pó. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. No mesmo instante, no mesmo dia perecem os pensamentos. Ou seja, não existe uma alma consciente vivendo fora do corpo. Portanto, queridos, o que a Bíblia ensina é que em vida nós aceitamos a Jesus, em vida nós somos transformados à semelhança de Jesus, mas na morte nada acontece. Pedro sabia que a morte estava se aproximando. Pedro, assim como Moisés, também sabia que a morte estava se aproximando. Assim como Deus pediu para Moisés subir o monte, o pico de Pisga, e disse para ele que ele iria subir e ele não ia voltar, ele ia morrer lá em cima. Pedro também sabia que a morte dele estava se aproximando. Por isso, quando Pedro diz aqui, vamos ler aqui, não é? Em Pedro, abra a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro. Esse texto pode ser mal compreendido, mal entendido. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. E o verso 13 e 14. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, enquanto estiver com esse meu corpo, despertar-vos com admoestações. Enquanto eu estiver nesse meu corpo, ou seja, enquanto eu tiver o espírito de vida, o fôlego de vida, neste corpo, eu sou uma alma vivente. E eu quero despertar-vos, eu quero admoestá-los, eu quero cumprir com a minha missão de preparar um povo para a volta de Jesus. Essa era a preocupação de Pedro. E o verso 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Em outras palavras, sabendo que brevemente eu vou morrer. Vou morrer. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Jesus já tinha revelado para ele que ele ia morrer em breve. Queridos, um estudo sobre a morte e a ressurreição no Novo Testamento tem convencido a maioria dos estudiosos do Novo Testamento de que Oscar Cullmann tinha razão. O que disse Oscar Cullmann? Em 1956, Oscar Cullmann escreveu um breve estudo intitulado Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos. Ele argumentou que o conceito de ressurreição é incompatível com o da alma imortal. Ou você crê na ressurreição ensinada na Bíblia, ou você vai crer na imortalidade da alma, que não é ensinada na Bíblia, que vem do paganismo. E Oscar Cullmann disse, além disso, ele afirmou que o Novo Testamento se posiciona inequivocamente ao lado da ressurreição dos mortos, e não ao lado da imortalidade da alma. Nenhuma outra publicação minha, disse Oscar Cullmann, escreveu ele, provocou tanto entusiasmo ou tão intensa hostilidade. Queridos, nós sabemos que os que morreram em Cristo ressuscitarão. E ressuscitarão porque estão mortos. Os que morreram em Cristo permanecem mortos, até Cristo voltar. E haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos que morreram em Cristo e ressuscitarão para a vida eterna. Abra sua Bíblia em primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Aqui lemos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. O mesmo Senhor Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, porque ele é o arcanjo Miguel. E com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é porque os que morreram sem Cristo ressuscitarão depois. Existe a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é na segunda vinda de Jesus, no início dos 1000 anos, de Apocalipse 20. A segunda ressurreição é no final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu. Entre essas duas ressurreições, a primeira e a segunda, existe os 1000 anos que os salvos viverão e reinarão com Cristo no céu. Isto é o que está aqui, escrito aqui em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Apocalipse 20, o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Louvado seja Deus. Ressurreição, ressurreição. Ressurreição do corpo, que recebe o fôlego de vida e se torna alma vivente. Aquilo que Deus fez com Adão, lá no Jardim do Éden, fará com os filhos de Deus ao serem ressuscitados. Os corpos, eles virão do pó da terra e Deus infunde neles, sopra neles o fôlego de vida e eles se tornam almas viventes, glorificadas, eternas. Aí sim receberão a imortalidade. Não temos a imortalidade, mas receberemos a imortalidade de Deus. E aqui diz o capítulo 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, porque eles receberam a imortalidade de Jesus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós vamos reinar os 1000 anos com Jesus no céu. No final dos 1000 anos, a cidade santa desce do céu. Capítulo 21, verso 1 e 2 de Apocalipse. Ela desce do céu. E então vamos viver a eternidade no novo céu e na nova terra. Queridos, a parte de quarta-feira está falando então que a Bíblia ensina a ressurreição. Discorrer sobre a morte. Ao discorrer sobre a morte, o Novo Testamento fala em termos de ressurreição. Sempre. E abundantemente, e nunca em imortalidade da alma. Na parte de quinta-feira, fé diante da morte. Como é que os filhos de Deus reagem diante da morte? Lá em Londres, no túmulo de um nobre ateu, está escrita a seguinte frase: vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza, não sei para onde vou. Que tragédia! Viver torturado pelas dúvidas, morrer na incerteza, sem saber para onde vai. Essa é a reação de um ateu diante da morte. Incerteza, tortura. Mas qual é a reação de alguém que crê em Jesus Cristo? Qual é a reação desta pessoa diante da morte? Quando Paulo estava para morrer, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, abra sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, aqui nós lemos, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Qual a reação de um filho de Deus, uma filha de Deus diante da morte? Paulo falou, capítulo 4, segunda carta a Timóteo, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, queridos, aqui a Bíblia está falando de certeza absoluta. Paulo não estava angustiado, torturado por dúvidas, sem saber para onde ir. Ele disse, desde agora a coroa da justiça me está guardada, certeza de fé, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Ellen White, quando estava para morrer, as últimas palavras dela foram, eu sei em quem eu creio. Que diferença! Não vivi torturado pelas dúvidas, não morrendo na incerteza sem saber para onde ia, mas Ellen White disse, eu sei em quem eu creio. Queridos, diante da morte, Pedro reagiu firme, na esperança
da vida eterna em Cristo Jesus. Não há medo, não há temor diante da morte. O apóstolo revelou o motivo da sua carta. Ele julgava estar prestes a morrer, e a epístola continha sua última mensagem ou testamento. Pedro comparou seu corpo a um tabernáculo que ele logo deixaria ao morrer. Queridos, como reage o cristão? Como vimos, Pedro sabia que estava prestes a morrer. Ele já sabia, havia muito tempo, a maneira pela qual ele haveria de morrer, pois o próprio Jesus lhe declarara em profecia, dizendo: quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. João capítulo 21, verso 18. Pedro, como estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado, lá em Roma. Na perspectiva dessa terrível morte, o apóstolo Pedro se lembrou do seu grande pecado em haver negado a Jesus na hora do seu julgamento. Antes, tão despreparado para reconhecer a cruz, mas agora ele considerava uma alegria entregar a vida pelo Evangelho, sentindo tão somente que para ele que havia negado ao seu Senhor, morrer na mesma forma pela qual seu mestre havia morrido, era uma honra demasiadamente grande para ele. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo, e o que se revelava pela alta missão que ele recebeu de alimentar as ovelhas e cordeiros do rebanho. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura da sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido, e dessa maneira morreu o grande apóstolo Pedro, como um herói da fé. Queridos, em face da morte, João Hus morreu numa fogueira, cantando. Em face da morte, Jerônimo fugiu da morte, negando a Jesus, mas depois ele se arrependeu, voltou atrás e disse: eu peço perdão ao meu Deus, porque eu neguei a fé em Jesus Cristo, mas eu creio em tudo que João Hus pregava. E Jerônimo, então, foi também colocado numa fogueira e foi queimado. Agora ele estava em face da morte, confiante, certo. Ele estava agora possuído pelo Espírito Santo. Queridos, em face da morte, os filhos de Deus têm esperança, têm conforto. A morte é um sono bem curto, inconsciente. E logo, nós, os mortos, seremos acordados pela trombeta de Deus, pela voz do arcanjo Miguel, pela voz do nosso querido Jesus Cristo, dizendo: filhos de Deus ressurjam. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro glorificados e serão arrebatados juntamente com os que estiverem vivos. Vão viver com Jesus Cristo para sempre. Bendita esperança. Meu querido irmão, meu desafio para você é que você seja quem você é. E quem você é? Um filho de Deus. Cumpra com a missão que Deus lhe deu, como Pai Celestial deu para os seus filhos na terra, de revelar o caráter de Jesus. No livro Conselho à Paz, Professores e Estudantes, página 292, diz: quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamar os seus. Essa é a nossa missão, revelar o caráter de Jesus. E no livro Ciência do Bom Viver, página 143, está escrito: o mundo necessita hoje daquilo que está sendo necessário há mais de 1900 anos atrás, a revelação de Cristo. Pode você revelar Cristo ao mundo? Posso eu revelar Cristo ao mundo? Cumpramos com a missão de filhos na terra a serviço do nosso Pai Celestial. Amém. Deus te abençoe.